Olá, olá! Sejam muito bem-vindos, touros! Como estamos? Vamos lá, mais uma leitura aqui no canal para esta semana. Relembro que é uma mensagem geral, não vai ressoar com toda a gente. Peguem somente o que for para vocês, o que não for, libertem para o universo. Vamos ver quais são as energias disponíveis, o que é que vem abrir aqui a leitura do signo de Touro, conselho, direcionamento para o signo de Touro. Bora ver. Mais uma. Home, a casa, a inspiração. E no fundo do deck nós temos o suporte. O suporte. Bem. É assim, se estás à procura de uma resposta, de uma solução, a espiritualidade vem te confirmar que essa resposta habita dentro de ti, que é pelas pequenas intuições, os pequenos detalhes, as pequenas coincidências que a solução, a resposta, a confirmação vem até ti. Vamos ter que nos lembrar que a espiritualidade é muito sutil da forma como comunica, da forma como se faz presente na nossa vida. E às vezes nós queremos um impacto grandioso, uma materialização, uma resposta tão concreta para que não haja dúvidas que aquela coincidência, que não existe coincidências, realmente é para nós, ou que estamos no caminho certo, ou que temos que tomar a atitude certa, ou a escolha certa. E o que eu falo é que a espiritualidade é tão subtil, ela mora dentro de ti, ela fala contigo dentro de ti. É aquele sussurrar no ouvido, é aquela inspiração que vem, é aquela palavra amiga, é aquele pensamento fugaz que do nada apareceu, é aquela vontade súbita de fazer, de sair, de ir. Então a espiritualidade de luz fala connosco assim, ela que se comunica connosco assim, mas nós também temos que nos permitir ouvir, escutar, silenciar os nossos pensamentos, todas as nossas dúvidas, todas as nossas inseguranças. O trabalho precisa de ser feito. É uma mensagem que me aparece muito na cabeça. O trabalho precisa de ser feito. E eu acho que, seja o que for, porque é uma mensagem coletiva, seja qual for o trabalho, qual for o projeto, qual for a escolha, o caminho é voltares para dentro. O caminho é voltares a estar em casa, com a tua própria presença. Se pudesses desligar todo o ruído lá de fora, todas as opiniões alheias da tua família, dos teus amigos, do teu parceiro, dos teus filhos, se tu pudesses desligar e somente que te conectares, o que é que tu decidirias? Contra qualquer medo, contra qualquer sentimento que te bloqueie, o que é que tu decidirias? O que é que tu escolherias? Então é aí que jaz a inspiração. A inspiração nada mais é que um impulso, como uma ignição. É aquele pensamento que vem, é aquela ideia que do nada tu pensas, é aquela pessoa que tu pensas. Sabem aqueles pensamentos, aquelas ideias que nos vêm à mente e nós nem sequer estávamos a pensar nisso? É a espiritualidade. É nossa eu superior, nosso eu maior, mais conectado, que fala connosco através disto. É uma música, é um story. É nós passarmos na rua e virmos alguma coisa que nos faz lembrar, sei lá, um avô, uma avó, alguma coisa que seja significativo para ti. Em horas iguais, é uma confirmação de que eles estão
contigo. Então esta carta fala sobre esse suporte, como a carta aqui diz, a carta 14, que fala sobre esse encorajamento de teres coragem e motivação para continuares a jornada. É como se eles viessem te amparar e tu só consegues escutá-los quando nós silenciamos, quando nós permitimos que realmente o ruído seja cessado, sabem? Porque a inspiração, esta ideia, este movimento assim muito rápido, é assim que a espiritualidade se comunica connosco e nós temos que estar atentos a esses pensamentos, a esses sentimentos, a esses desejos e cumpri-los, porque nada, imaginem, a espiritualidade, eu peço tanto à espiritualidade, me deu uma ideia de negócio, me deu uma ideia de negócio, me deu uma ideia para empreender, me mostra, sempre a pedir, e do nada vem-me uma ideia de fazer, sei lá, buquês, ou abrir uma florista, ou fazer arranjos, ou fazer decorações de festas, ou fazer bolos, ou fazer seja o que for, ok? Mas eu não faço essa impulsão, essa ideia, esse movimento, eu não dou continuação ao movimento, só fico na teoria, então de nada adianta, ok? Porque se eu não vou fazer, eles vão pegar nesta ideia e há mais quem queira, digamos assim, ok? Então eles trazem-te através disso e é através da tua ação que tu consegues desempenhar esse movimento de trazeres para o material, de fazeres, de criares realmente com as tuas próprias mãos. É essa inspiração. A inspiração é maravilhosa porque nos traz quase como se fosse uma ideia divina, um desejo divino, um sentimento, mas nós temos que ir atrás de fazer isso acontecer. Porque senão eles estão-nos sempre a trazer, ai que giro, era tão fixe, mas eu não faço nada. Então aqui a recolha para casa é para que tu possas encontrar, te ancorar na vitalidade. Porque reparem que temos aqui um sol gigante, temos aqui uma energia que é um sol de expansão, de entrares em contacto com energias vibracionais de uma dimensão mais alta, mesmo pessoas que te agreguem mais, que são boas, que sejam de ressonância com a tua vibração, ok? Mas no meio, tu precisas de ter esse ancoramento com a tua vitalidade. E não sei porque fala muito dos 3 chakras básicos que nos conectam aqui com a terra, que nos conectam com a energia do fazer, do criar, do co-criar. Mas eu tenho que fazer tudo nisto. Tenho uma coisa em ação, uma coisa em conexão, que é a ação. Então a inspiração, a criação, está tudo muito interligado. Então, e esses 3 chakras básicos, que era o que eu queria dizer e a ideia meio que me fugiu, é para tu te ancorares, fazeres uma limpeza, uma meditação para alinhares os teus chakras, ires para a natureza, fazeres uma meditação para te ancorares, de ancoramento todos os dias, para que estas energias estejam mais equilibradas e para que realmente tu possas expandir. É quase como teres a tua zona de conforto que habita dentro de ti, que é um lugar dentro de ti, nunca é fora. E lá está, e esta carta nós podemos falar de guias espirituais, obviamente que eles estão aqui, estão contigo. Podemos falar de lá está, de novas pessoas, de novos projetos, que te vão dar assistência, que te vão dar uma base para que tu possas alavancar também a tua carreira, os teus projetos, os teus sonhos. Então pode ser muito sobre isso, ok? Mas é uma energia de fartura. Reparem que ela está rodeada de flores, de prosperidade, de abundância. E prosperidade não é só material.
não é só dinheiro. Claro que dinheiro é ótimo, mas é prosperidade nos amigos, é prosperidade no trabalho, é prosperidade em ter clientes, é prosperidade nas relações, é prosperidade nos sentimentos que nós nos sentimos connosco mesmos, é prosperidade no amor. E tu estás a ser guiada, amparada em amor e em luz. E és livre de escolher. É a tua liberdade, a tua espontaneidade que se faz aqui presente, essa sensação de seres o que vieste para ser. Eu vou só beber um bocadinho de água, tá bem? Vamos ver que mais para o signo de Touro. Vamos ver quais são as energias para o signo de Touro. Bora lá. Bora lá ver. Quais são as energias? Uriel. O próprio fogo, a própria ação. Haniel, que fala de ser, fala eu já sou, eu já tenho, então honra isso. Falamos de Uriel, a ação, a própria carta da ação que vem com as concretizações. Então, quando nós temos uma inspiração, tudo alinhado, não é? Quando nós temos uma inspiração que de alguma forma é para nós fazermos aquela ideia de negócio, aquele movimento, aquele ir ao café, aquela vontade, aquela espontaneidade de fazer, de ir, de estudar, de ler aquele livro, isso só traz concretizações, só traz a cocriação quando nós temos essa ação. Então faz, então vibra, então vai, predispõe-te a fazer, predispõe-te a olhares a vida com tudo um novo. Quando nós nos pomos numa situação de aprendiz, nós vemos a vida com outro olhar, nós tiramos o véu da ignorância e começamos a entender que a vida pode ser pintada e colorida de tantas diferentes formas. Esta carta tem uma mensagem muito bonita, porque as fadas das flores, elas estão na nossa casa, principalmente quando nós temos plantinhas e falamos com elas, porque neste oráculo em particular, esta carta diz o seguinte, que quando nós falamos com as flores, nós também falamos com as fadas e convidamos esta energia cintilante para dentro de casa. E ela diz, se tu te sentes desmotivada, sem vitalidade, sempre a ver a vida de uma mesma forma, ela diz assim, levanta, ergue a cabeça, põe umas calças, começa a andar com a cabeça erguida, sente o cheiro das flores e vê e pinta toda uma nova vida. É mais ou menos assim que a carta diz. Então, quando eu me permito estar numa posição de entender que eu sei que nada sei, eu começo a reconhecer que existe tantos potenciais, existe tanto espaço para melhorar, para um novo caminho, para que novas ações, novos desejos, novos objetivos possam aparecer na minha jornada, porque eu estou flexível de onde venho. Estou super flexível, porque eu não limito. Eu não limito. Eu simplesmente sou. E quando eu sou, sem dúvidas, sem questionamentos, eu já tenho. Entendem o que eu quero dizer? Porque Arcanjo Aniel vem nos lembrar da fonte divina, da fonte de toda a luz que tu és. E essas bênçãos só são
trazidas até nós quando nós abrimos espaço para que o novo entre. Quando nós abrimos espaço para que a paz interior, para que a certeza de quem nós somos, a certeza de que todos os meus pedidos, todas as minhas orações são atendidas. Então é ires fazendo, é ires honrando quem tu és e trabalhando no que tu és. Porque quando tu vives com a consciência que o caminho existe para ser vivido, ok? E não pensar, tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que fazer isto e não consegui. Quando tu não vives nesse cobrar, tu entras de acordo com a tua centelha, porque tu simplesmente estás a ser, estás no presente, estás a viver. Então repara no brilho que ser e estar no presente nos traz. Repara nas bênçãos que nos traz. Porque é no presente que tu fazes tudo. O passado tu não mudas, o futuro tu não sabes. E tu, para entrares no futuro que tu queres, ou chegares ao objetivo que tu queres, que supostamente está no teu futuro, tu precisas de fazer mudanças no agora. É essas mudanças, é essa ação. Eu quero ter uma alimentação mais saudável. Então, faz. Um bocadinho todos os dias. É a chave para desbloqueares. Simplesmente sê, faz, honra o caminho. Não penses no caminho que tu tens pela frente. Pensa naquilo que tu estás a viver no agora. E quais são as mudanças que tu precisas fazer no agora. E honra a tua vontade. Honra o teu coração. Cria. Então sê. É uma energia muito maravilhosa que te pede para seres essa tua inspiração. Sê quem vieste para ser. Tenho que puxar aqui. Vamos ver que mais. Mensagem final para o signo de Touro. Mensagem final para o signo de Touro. Mensagem final para o signo de Touro. No fundo do deck, um 7 de ouros. Então tu vais escolher tudo o que vais plantar, mas é preciso escolher. Outra carta de realizações. Esperem aí. Aqui, eu tenho que comprar um novo tripé, mas eu ainda não comprei. Não sei porque estou sempre a adiar, ou nunca vou, ou nunca mando vir. Porque eu queria comprar um em loja. Ainda não encontrei uma loja que tivesse uns bons tripés. E então, eu meio que continuo a adiar esta situação, não é? E depois fica difícil de operar aqui a mesa. Mas pronto. Ok, um 7 de ouros, temos aqui um 4 de espadas, temos aqui um 9 de copas e um 7 de paus. Estava a olhar e não estava a ver o que era. Então, reparem que tudo o que nós damos foco e este 7 de ouros, 777, mensagem complementar 77, ok? Vejam aí, porque pode haver uma mensagem, uma energia complementar no número 77. Pesquisem aí no Google, certamente que vão encontrar. Reparem que este 7 de ouros traz muito a energia de que tudo aquilo que eu colocar foco mais à frente
eu vou colher. Ou seja, tudo o que eu dou, a ação que eu dou atenção, certo? A ação está muito presente nesta leitura de Touro, portanto, a energia é fazer, criar no material, tirar do pensamento e pôr as mãos a obras naquilo que tu queres ver materializado, sucedido, realizado. Então, quando eu vou plantar uma árvorezinha, no início eu tenho que carregar e eu não vejo que ela está a crescer, porque ela está dentro da terra. E passado uns meses, eu começo a ver as primeiras plantinhas a brotarem da terra. Então, o que me aqui traz é, como está aqui, nós não vemos que a plantinha está a crescer, nós não vemos a semente a ser transformada com o passar do tempo, mas é a minha dedicação, é a minha ação de ir lá regar todos os dias, cultivar a terra, falar com as plantinhas, etc, etc. Todo esse cuidado, toda essa energia que eu ponho em cultivar aquela planta, em nutrir aquela semente, que ela se começa a desenvolver e que, passado alguns meses, é que eu começo a ver o início daquela grande árvore. Então o que é que a árvore aqui está-me a dar uma vontade enorme de chorar, então posso estar-me a conectar com pessoas que estejam numa situação mais sensível. Então o que a árvore aqui dizer, o que é que a árvore nos vem dizer, este arquétipo da árvore, é que nós não conseguimos entender o que é que está a ser germinado debaixo da terra. Nós não vemos com os nossos olhos, mas com o cuidado recorrente, a ação recorrente, provoca uma consequência, e essa consequência é a árvore gerar a vida, de brotar as suas primeiras raízes, as suas primeiras plantinhas. Porquê? Porque já criou as raízes, e ela, com o passar dos anos, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai melhorando, vai se tornando forte, vai se tornando uma grande árvore. Então é nesse inicial nós não vemos se vamos ter colheita ou não, mas nós temos na fé e na ação constante, no movimento constante, na repetição desse padrão, que o cultivo chega, que mais tarde eu consigo retirar todos os frutos que eu lá atrás plantei. Eu vou colher aquilo que preciso. Então o momento é de descanso. Estás cansada, descansa. Não desiste. Recalcula a rota. Relembra quem és. Percebe quem és. Tu precisas de descansar. Lá para as coisas não se mostrarem, não quer dizer que elas não estão a ser cultivadas, germinadas. Entendem? Então tu precisas de fazer. Tu precisas de encontrar o que é que tu queres e enraizar o que é que tu queres plantar, para que mais tarde tu consigas ir colher os frutos dessa grande árvore. E não há problema em recalcular a rota, quantas vezes for necessário. Não há problema em mudar de objetivo, quantas vezes for necessário. Isso demonstra a tua evolução, demonstra o progresso que a vida é. Então progride, sem medo de errar, sem medo ou sem inseguranças. Mas se eu for por ali, o que é que eu tenho que fazer? Não sei o quê. Vive o teu caminho, vive o presente, vive o agora. Faz no agora, pede o desejo no agora e vai em frente com esse desejo. Vai em frente. Ok, Touro? Esta é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Deixem aqui um like, comentem e subscrevam no nosso canal.
que, para além de nos ajudar bastante a crescer, também ajudam a que este vídeo possa chegar a quem precisa de chegar e a nós ajuda-nos imenso. Eu fico por aqui e nos vemos na próxima semana. Muita luz, muitas bênçãos no vosso coração. Até ao próximo vídeo.